Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Plagiando o Tom Cavalcante, aqueles que estão me ouvindo, obrigado pela sua audiência. E estou aqui para falar mais de um caso clínico, né? Um caso clínico desenvolvido por uma equipe, e que leva a um grau de dificuldade bem grande, né? Bem difícil de ser tratado, as expectativas são elevadas, enfim, tudo trabalhando contra, trabalhando com dificuldades. E quando você hoje o dentista ele se depara com essa com a nossa sociedade, com os graus de exigências elevadíssimos e mais ainda com o emocional. Então, esse rapaz, esse menino nos procurou, tinha 16 anos na época, e sofreu um acidente, foi atropelado, né, por um carro. E esse atropelamento, além das consequências físicas, também teve alguma coisa de emoção, né? Enfim. Mas ele teve uma extração, ele teve uma avulsão dos três incisivos centrais, fratura da mandíbula, ficou em coma alguns dias. E nesse momento, o principal é recuperar as vias aéreas, né, respiração, recuperar a saúde geral do paciente, para que possa chegar a nós uma condição razoável. Então, foi feitas as fixações rígidas, fotografia da onde teve as avulsões, e ele chegou assim. Clinicamente, ele apresentava um provisório, com higiene muito ruim, com uma fixação do seu conjunto com os brackets, mas alguns não estavam nem mais funcionando. E com um temperamento muito difícil, né? Assim, bem difícil. E a primeira coisa é fazer ver o paciente que nós estamos ali para ajudar, mas não tem milagres, né? Com uma perda óssea significativa, né? E o primeiro, e acalmando ele, acalmando a família, né? Que é uma coisa importante, né? Trazer para ele expectativas reais, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Bom, olhando antes de falar com a família, eu recordei a natureza, né? Então, os secos e cílios laterais, eles têm problemas de espessura, né? Em termos de osso, são mais frágeis. Eles estão muito próximos do canino, então acabam avulsionando junto com a raiz, né? Junto com estrutura óssea, como vocês estão vendo aqui. Nós moldamos o paciente e fomos apresentar para ele, inicialmente, o que entendíamos que seria necessário, né? Então, expliquei para ele que houve toda essa perda de osso, como vocês estão vendo aí, né? Essa perda em rosa, e que eu gostaria de desenvolver aí um trabalho sem essa estrutura rosa, ela tivesse recomposta, e tivesse dentes com esse tamanho nesse primeiro momento. É isso que eu achava que poderia conduzir, né? Isso ele olhou e eu, no primeiro momento na mão, eu transferi isso para dentro da boca, através do mocap, e apresentei ele, fotografei, olha, é isso que a gente vai ter no primeiro momento. E com esse contorno, os dentes ficando pequenos, né, do lado esquerdo, e os dentes maiores, centrais e laterais acompanhando o canino, né? Para entender melhor o que eu achava que poderia ser feito, eu removi os dentes, como vocês estão observando, e deixei só o tecido gengival e mostrei para ele o tamanho dos dentes em que nós projetamos, né? Inclusive o lateral e o canino do lado esquerdo dele. E havendo a necessidade de fazer uma correção cirúrgica da sua gengiva, seu tecido gengival. Ele observou, a família observou, no caso a mãe, e concordaram. Não, não é isso que precisa. Então, nós partimos para os procedimentos de enxertia, né, usando um guia de posicionamento para enxerto também, eu gosto disso, não é só para o implante.
Usamos uma tíbia de banco de osso, né? Essa porque a razão de usar o osso homólogo é que ele vinha de vários traumas, ele não queria tentar fazer o trauma o menor possível, né? Nós ganharíamos alguma espessura e a altura eu vi que estava bem razoável em termos de posicionamento de dente, em termos de ganho, né? Nós estamos observando a curvatura, devolvendo a curvatura do seu arco dentário superior, na região entre caninos. E passamos para o enxerto em si, né? Então, o enxerto fixado, vocês podem perceber que esse bloco de osso ele é todo perfurado, né? Depois de fixado, fixação rígida, parafuso de 1,6. É uma tíbia, né? Bem resistente mesmo, você consegue manipular bem. Mas se ela precisa ter uma vascularização endóssea, né? Vem da parte interna do osso, e ele tinha algum osso remanescente, então colocamos isso, botamos material estimulador, né? Para junto aos dentes dele, né, para tentar manter a estrutura do tecido gengival, algum ganho de inserção, né, pensamos nessa situação, e completamos os espaços vazios com biomaterial, né, material confiável, né, no caso, que tenha maior estudo longitudinal em cima disso. Protegemos com uma membrana esse biomaterial. Na verdade, a membrana é um dressing, ele não tinha nenhuma, só uma proteção concorrente. Como ele tem a fixação rígida do biomaterial, o próprio biomaterial e o dente protegem também o osso autógeno, o osso homólogo e o dente protegem esse espaço. A membrana não precisa ser uma membrana. No caso, eu optei por uma membrana não uma supermembrana, mas simplesmente um dressing para acomodar o biomaterial nessa região. Suturamos nele, né? Deixamos eles estabilizados. Esse tipo de osso ele exige de 4 a 6 meses para você ter uma estabilidade. Eu venho acompanhando mensalmente para ver se tem algum tipo de intercorrência, uma expulsão do enxerto, uma pancada. Ele gostava de luta, né? E eu falei, nesse momento, acho que a luta é um perigo, porque bate no enxerto, enfim. O enxerto cicatrizou com 5 meses, nós optamos, já observando nas tomografias, verificamos que era possível, né, já fazer o procedimento. Aí o guia cirúrgico que nós utilizamos, a vista frontal e uma vista oclusal, vendo a curvatura que existia, né? Aí o bloco de osso, e como cicatrizou, você repara que como ele é muito corticalizado, ele não remodela tão facilmente. E foi possível, né, colocar 3 implantes nele com a filosofia de um implante, um abutment, ou seja, já colocar um implante, dar carga nele, já colocar o abutment definitivo do paciente na boca. E seria um provisório. Essa que é a ideia. O provisório, ele não precisa... É óbvio que o ideal é que ele já tivesse muitas características do trabalho definitivo, mas durante o procedimento cirúrgico você vai ajeitando o provisório, né? E, na verdade, a gente ganhou a espessura de tecido gengival, ganhamos um contorno de tecido e já deixando o tecido já numa posição mais favorável. É isso que nós ganhamos. Nós observamos que o provisório tinha inclinações não muito interessantes, que precisavam ser melhoradas, principalmente o lado superior direito dele, né? Junto ao lateral, projetar um pouco mais o lateral, enfim. Analisando a tomografia, o implante colocado e a raiz, teoricamente, a raiz dentária que existiria na posição, nós observamos que existia uma boa posição do implante. O implante ficou os implantes ficaram numa posição bem interessante. Bom, passou o tempo de cicatrização do tecido mole do próprio implante. O implante é recomendado 45 dias, e o tecido mole eu gosto de 60 dias, até mais, para ele amadurecer, para ele ficar em uma condição favorável, né? Não ficar sangrando, é difícil isso, né? E fizemos uma nova sessão de fotografias. Nessa nova sessão de fotografias,
nós fizemos uma montagem estética dele. Isso é um somatório de protocolos que eu venho observando durante alguns anos e adequando aos meus também. E, enfim, avaliamos a altura que eu teria das coroas, a altura que eu teria do tecido gengival, né, para poder tentar harmonizar. É isso que nós queríamos, fazer uma harmonia. E aí fomos adequando eles e buscando a forma de dente melhor nessa fase, para poder fazer um acréscimo. Nós gostaríamos de personalizar esse implante na cavidade oral antes de o laboratório trabalhar. Independente do laboratório, a equipe gosta de fazer isso, né? É trabalhoso, e o paciente acompanha isso o tempo todo, né? Eu acredito que tenhamos situações mais interessantes em termos de projeto digital, mas é isso que nós fizemos. Os outros trabalhos trabalhar com a parte digital não quer dizer que seja errado ou certo, depende da habilidade, da frequência que tem do paciente, enfim. Aí nós vemos o lado esquerdo projetado, como seria, olhando para a tela, o lado esquerdo projetado, o lado direito, como seria uma distribuição de dentes mais quadrados, mais ovalados, e o paciente veio analisando junto conosco também um buraco negro anterior, né, o que teria. Né? Bom, feito isso, nós começamos a preparar o que ele achava interessante em termos de coroas, né? Assim, o que seriam as coroas interessantes. Então, com a própria resina, nós fomos modelando e adequando os centrais, os laterais, né? E ele vendo no espelho. Né? Isso leva um bom tempo de cadeira, né? Assim, é uma equipe que faz, junto com o computador, junto com a fotografia, e ele vai vendo e vai percebendo, vai vendo o espelho, vai melhorando, vai adequando, né? Vai personalizando esse provisório, que a ideia era ele gostar disso. Né? E aí as características de personalização, isso é feito com alta rotação, né? Nós vamos acertando, isso é uma equipe, né? Trabalhando esse dente, esse provisório. Aí nós estamos vendo a projeção dos dentes sobre as raízes, sobre os implantes, e a posição que teria de tecido de raiz. E feito isso, o provisório, entendendo os provisórios, nós também precisamos entender o tecido gengival, se é possível fazer aquele contorno que eu inicialmente programei. Né? Então, nós escaneamos o paciente e projetamos sobre uma tomografia. Esse escaneamento e a projeção, ele nos permite avaliar o que eu tenho de osso, o que eu tenho de tecido gengival, o verde é o tecido gengival, o branquinho é o osso, e o implante, né? E quanto eu poderia tirar desse tecido. Então, nós entendemos que até 5 milímetros era possível, era o que ele tinha de tecidos nessa região, e achamos que 3 milímetros seria bem interessante para contornar o tecido dele no canino. Então, nós fomos lá, né? Entendemos, contornamos o canino com 3 milímetros, né? Contornamos o lateral com mais 2 milímetros, e ele chegou a essa harmonização no primeiro momento. Feito isso, nós deixamos de cicatrizar esse tecido mais algumas semanas, né, para poder fazer o quê? Fazer a moldagem. E aí, vocês estão vendo uma transferência, uma moldagem, né? Desculpa. Nós deixamos o tecido sobre o dente cicatrizar e fomos adiantando a moldagem, porque ele gostou desse contorno de tecido, né? E esses dentes, o lateral e o canino, nós, no primeiro momento, nós íamos só acompanhar, né, para poder refazê-lo em resina se fosse necessário, retocar, alguma coisa assim. Então, vocês estão vendo a moldagem, ela pode ser moldada ou pode ser escaneada, então, mostrando a técnica com as cápsulas de moldagem, né, e transferência, né, usamos uma silicona de adição, essa silicona de adição ela em detalhes os análogos colocados, né, para poder mandar ao laboratório. Ou escaneando com os próprios análogos, fazer um escaneamento dos conjuntos para mandar para o laboratório. Desse laboratório, ele vai ser escaneado também as coroas e vai tentar transportar aquelas coroas, né, para a sua máquina, para fazer a sua fresagem, as coroas provisórias que nós fizemos. Nós percebemos que existe ainda uma lacuna
dessa transferência, né, do que nós personalizamos para o laboratório, né? Que a tendência é cada dia mais os programas serem aperfeiçoados, a habilidade dos profissionais também serem melhoradas para facilitar isso. Então, nós estamos vendo o abutment, já as coroas definitivas instaladas, né? E a sequência do que ele tinha antes, o caso iniciado, com os provisórios e com os trabalhos definitivos já instalados na boca. Enfim, né? Agradecer a vocês. O trabalho é um trabalho de equipe, né? Doutor Marco Aurélio e doutora Cláudia participando, minha pessoa, e agradecer a vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem passá-las, as perguntas, né? E eu, a tempo, vou responder. Obrigado.